Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao Momento Online da UC de realizar avaliação e medidas de controle de riscos físicos, químicos e biológicos. Hoje vai ser uma aula temática, então nós vamos conversar sobre alguns temas que já foram propostos e apresentados no cronograma. Bom dia, Aline. Hoje estamos em 2 tutores, a gente vai se apresentar para vocês e iniciar a explanação. Então, primeiramente, para a gente alinhar, pessoal, como que vai ser esse nosso momento, que vai durar agora das 11 horas até ao meio-dia. Lembrando informações básicas, né? Mas é sempre importante a gente recordar. Vocês devem colocar o nome seguido de sobrenome, para que a gente possa identificar vocês e chamar pelo nome. Esse é o nosso objetivo, é sempre atendê-los com maior excelência. Então, as dúvidas vocês podem colocar no chat, tanto relacionado à palestra quanto da UC, tá, pessoal? E também nós não vamos aceitar mensagens com provocações, ofensas, insultos, discriminação ou dados de outra pessoa. Nós estamos num ambiente de educação, né, pessoal? Então, o que a gente espera é nós tratarmos vocês com educação e vocês nos tratarmos com educação. Assim como a gente espera que isso também ocorra em sociedade no geral, né? E lembrando vocês que caso haja alguma reclamação ou sugestão ou elogio, pode ser enviado através do e-mail tstad@senacrs.com.br e também aos outros canais de atendimento que a gente publica normalmente nos avisos, né, pessoal? Então, vamos lá. Eu sou a tutora Sheila, que eu vou ministrar juntamente com o Eduardo, essa palestra para vocês, tá? Eu sou engenheira de Minas, também sou engenheira hídrica, fiz pós-graduação em segurança do trabalho e também em direito ambiental e urbanístico, e atuo com a docência desde a minha juventude, porque eu fiz magistério quando eu era bem jovem. Então, desde lá, dos anos 2000, que eu atuo como tutora, professora, mediadora, como vocês preferirem chamar, né? Então, trabalho como consultora há muitos anos na área de engenharia, meio ambiente e também na área de segurança do trabalho. Esse é o tutor Edu. Quer se apresentar, Edu? Vamos lá, então. Pessoal, bom dia, então. Bem-vindos aí ao encontro com o tutor, com os tutores dessa vez, né? Essa dobradinha, Sheila e Eduardo, é bem comum, vocês vão encontrar a gente mais à frente juntos novamente. Eu sou de formação um pouco diferente da Sheila, né? Eu sou da parte de engenharia de produção, segurança do trabalho, também fiz administração de empresas e fui para uma parte mais humana dentro da engenharia, que seria a psicologia do trabalho. Também atuei no passado em indústria, em comércio, em um passado recente com perícia de insalubridade e periculosidade, que tem tudo a ver com o que a gente vai ver hoje, né, Sheila? Então, é algo bem interessante nessa UC2, essa parte de insalubridade, principalmente, mais ainda que a periculosidade, e em paralelo ao SENAC empreendendo no ramo de pubs. Aí a Sheila vai conduzindo, eu vou estar à disposição de vocês ali no chat para quaisquer dúvidas que vocês tiverem. Eventualmente é possível que eu dê uma interrompida para fazer algum comentário, mas Sheila está aí como nossa titular. Não, mas pode interromper à vontade. O Edu tem muitos conhecimentos que a gente quer que compartilhe conosco, né, pessoal? Então, pode interromper conforme tu achar, Edu, sem problema algum. Então, vamos lá. O cronograma da aula de hoje é baseado no quê? Na hierarquia das medidas de controle, nas medidas de controle na fonte, na trajetória, as medidas de controle administrativas e também relacionados à NR6, que é EPIs, né, pessoal? Além dos conceitos de limite de exposição ocupacional. Então, se a gente pensar nessa aula, essa aula ela tem aplicação diretamente nas atividades da UC2, né, pessoal? Não sei se vocês já viram as atividades da UC2. As atividades da UC2, na atividade 1, a gente trata dos limites de tolerância, e também essa questão das medidas de controle, né, pessoal? Que tem que determinar as medidas de controle na atividade 2. Na atividade 1, é isso, na atividade 1. Na atividade 2 é dos mapas de risco. Então, assim,
Quem não fez atividade 1 ainda, pessoal, aproveitem bastante a aula. Quem já fez, aproveitem também, porque vocês podem ter outras vivências, outras experiências e também correlacionar com o que vocês já estudaram. Então, o que é as metodologias de prevenção e controle de exposição ocupacionais? Como é que a gente pode definir? Qualquer metodologia de controle de risco tem como pré-requisito o estudo do reconhecimento e avaliação dos riscos existentes no ambiente de trabalho, bem como suas respectivas análises que podem ser quantitativas e qualitativas. Então, se a gente pensar, já vamos pensar nesse primeiro parágrafo. É a metodologia de controle de riscos, né, pessoal? Então, a gente sempre já tem que pensar como é que vai ser, se essas metodologias elas são quantitativas e qualitativas, correlacionando já com a atividade 1, né, pessoal? Lá, lembrem que a gente fala dos limites de tolerância, a determinação, se é quantitativas e se é qualitativas. Então, é isso que a gente vai começar a ver, né? A partir dos resultados das avaliações, devem ser adotadas as medidas necessárias para eliminação ou controle, tá, pessoal? Das exposições ocupacionais, relacionados a todos os agentes. Quais são as 5 classificações? Físicas, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes, tá? Lembrando que existem 5 classificações de fatores de risco, em cada classificação existem fatores de risco, tá? Exemplos. Classificação de riscos físicos, vamos lá. Vibração, tá? De mãos e braços ou vibração de corpo inteiro. Ruído intermitente, ruído contínuo, tá? Químicos, daí a gente trata também das substâncias químicas, né? Dos agentes químicos, assim como os biológicos, são os agentes biológicos. Os ergonômicos é relacionado à ergonomia. Então, quais são os fatores de riscos relacionados aos riscos ergonômicos? Movimentos repetitivos, postura inadequada, são alguns exemplos, tá? E de acidentes. Acidentes, a gente tem uma vasta gama de fatores de risco. Alguns bem usuais que a gente vê nas atividades apontadas. Queda de mesmo nível, queda de níveis distintos, então diferença de altura. Então, a gente pode pensar em relação a isso, tá? Então, sobre as hierarquias. As NRs determinam uma ordem para que tais medidas sejam aplicadas nas empresas. Então, quais são essas medidas? Quais são a ordem? É a eliminação dos fatores de risco na fonte, na trajetória. Vamos lá. Na fonte, eliminação dos fatores de risco. Na trajetória, serve para quê? Para prevenir a liberação ou a disseminação desses agentes e também para redução dos níveis ou concentração. Então, se a gente pensar na fonte, é para eliminar o fator de risco. Na trajetória, a gente não consegue fazer essa eliminação, a gente consegue fazer como se a gente contornasse, como se a gente aplicasse técnicas para que elas sejam reduzidas, tá? Então, é prevenir e reduzir, tá, pessoal? Se comprovada a inviabilidade técnica destas medidas, ou se elas não forem suficientes para proteger os trabalhadores, ainda é possível adotar outras 2 medidas. Então, as medidas administrativas e as medidas no trabalhador. As medidas de caráter administrativo ou da própria organização e o uso de EPIs. Então, agora, nesse momento, vocês vão todos olharem esse slide e pensarem. Olhem a hierarquia. EPI é a primeira opção, pessoal. Olhando a hierarquia, se primeiro tu vai tentar eliminar na fonte, depois tu vai tentar reduzir durante a trajetória. A utilização do EPI deve ser a primeira opção? Sim ou não? Escrevam no chat. Não, não deve ser a primeira opção. Então, assim, quando a gente trata de SST, pessoal, a gente não tem que pensar EPI, uso do EPI, utilização de EPI. Não, pessoal. EPI, se a gente olhar na hierarquia de medidas, é a última opção. É o controle direto no trabalhador. A gente sempre vai tentar fazer controles antes de chegar no trabalhador. Fala, Edu. Não? Não, posso falar rapidinho. Não, é que eu achei que tu tinha aberto o áudio, é por isso. Não tinha, mas vou aproveitar para falar uma coisinha a respeito do que a Sheila está falando. Então, pessoal, analisem uma questão, porque isso é uma quebra de estereótipo da área de segurança do trabalho muito forte, né? As pessoas que começam a ter contato com a área pensam, você vai aprender a fiscalizar o uso de EPIs.
Ok, há uma fiscalização dos GPIs, mas isso não chega nem a ser a pontinha do iceberg, né? É muito pouco perto de tudo que vocês têm depois de formados, capacitação e responsabilidade. Então, quando vocês entram e pensam, vou saber como controlar a questão dos EPIs, vão saber, mas isso não é o foco da segurança do trabalho, o foco é muito mais a prevenção. E o exemplo que a gente pode dar, muito costumeiro, é pandemia. O que aconteceu? Tudo bem que não era um ambiente de trabalho, né? Era a sociedade como um todo, não era no trabalho, mas é um exemplo que analogamente funciona muito bem. Todo mundo foi recomendado ao que? A usar máscara, que é o EPI. O fato de usar máscara reduziu o problema? Reduziu, mas as pessoas pararam de ser internadas, pararam de ir a óbito, pararam de ter Covid? Eu sou um exemplo, eu tive Covid e eu usava máscara continuamente, né? Então, assim, o EPI não resolveu. O que resolveu foi a prevenção, que foi a vacina, né? Isso tem comprovação científica e tudo mais. Então, o EPI, ele não vai ser a solução para tudo, ele vai ser a última opção que a gente tem justamente por isso. Outro caso é incêndio. Se acontecer um incêndio, não interessa se eu colocar um avental, um capacete, um protetor auricular. Igual eu posso acabar chegando a ter queimaduras de primeiro, segundo, terceiro grau, óbito devido a isso, ou até mesmo não por queimadura, e sim por asfixia, né, devido aos gases que são emitidos através de um incêndio. Então, o EPI não vai resolver um incêndio, né? Então a gente tem que prevenir que o incêndio aconteça. É mais ou menos nessa lógica. Então, priorizem sempre o que a Sheila está falando. Controle na fonte. Segunda opção, se o controle na fonte não for possível, na trajetória. E, por último, o EPI. Fiz esse parênteses gigante, né? Porque, assim, não é por isso que vocês têm que virar inimigos do EPI, né? Mas ele é realmente a última opção. Em alguns casos, não tem como correr. Vai ter que ser adotado o EPI. Por exemplo, contato com o frio. Eu vou entrar em uma câmara frigorífica, num frigorífico, ou então num supermercado que tem estoque de alimentos, não tem que fazer, não tem como evitar o contato com o frio, porque se aumentar a temperatura da câmara, daí os produtos vão estragar. Então, tu deixa de ter um problema de segurança do trabalho para ter um problema de fiscalização sanitária, né? Então, e também de perdas, né, relacionado ao produto. Então, nesse caso, a EPI é necessária, a japona, toda a luva térmica, todo o equipamento térmico. Mas, sempre que possível, busquem medidas na fonte. Obrigada, Edu. Sim, Hudson, exatamente. A gente tenta, já desde a fonte, ir eliminando, reduzindo até a última opção. Então, assim, tu vai equipar o trabalhador, porque foi comprovado que o trabalhador está exposto ao fator de risco. Então, tu vai utilizar o EPI. É exatamente isso. Essa é a sequência. Primeiro tenta eliminar na fonte, depois tenta fazer as reduções na trajetória, para, por último, utilizar técnicas diretamente no trabalhador. Então, aqui é uma imagem que ela é bem emblemática na área de SST, pessoal, que é relacionada exatamente isso. Como é que a gente faz essa hierarquia das medidas de controle? Olhem como o menos efetivo é o EPI, porque é o último que a gente quer. A gente quer sempre priorizar o quê? A eliminação, ou realizar uma substituição do produto, ou fazer controles de engenharia, que é relacionado a como é o designer, como é a área de produção, depois os controles administrativos relacionados a layout e, por último, o EPI. Então, assim, pessoal, essa aula ela é muito importante porque, exatamente como o Edu falou, é uma mudança de paradigma. Os alunos que estavam até agora pensando EPI é a solução, não, EPI é a última opção. O que a gente tem que fazer é tentar verificar sempre a partir da fonte como é que a gente vai fazer essa eliminação, substituição, redução do risco ocupacional ao trabalhador, tá, pessoal? Então, essa imagem ela é bem interessante. A gente consegue até pensar em questão de cores nessa imagem também, as cores mais frias, que é o que a gente precisa atuar mais primeiro, e depois as cores mais quentes, que é o fogo, que é a última opção. Então, olhem e lembrem sempre dessa hierarquia, tá? Aqui é uma outra imagem que ela é bem interessante para vocês entenderem a diferença entre medidas na fonte, no percurso e no trabalhador, tá? A fonte lá é a substância química. O percurso ou trajetória é
o trajeto, exatamente o espaço que ele vai ocorrer. E o trabalhador é um controle no próprio trabalhador. Então, o que a gente tem que pensar? Primeiro, fonte, depois percurso e, por último, o trabalhador. Notem que, como o trabalhador está exposto, não foi feita uma redução na fonte, a eliminação na fonte, não foi feita uma redução no percurso, o trabalhador está com todos os seus EPIs. O que não, a gente não está falando que o uso de EPIs é incorreto, viu, pessoal? A gente acredita no uso do EPI. A gente só não quer que vocês pensem que toda solução é o uso de EPI. Não, existem outras medidas que a gente pode aplicar. Então, vamos lá para as medidas de controle na fonte, tá? Fonte de ruído, fonte para radiações ionizantes ou fonte de calor, né? Então, aqui, o que a gente está apresentando? Na fonte de ruído, será que não tem como colocar, por exemplo, por exemplo, ali é uma bomba, tá? Uma bomba hidráulica. Então, será que não tem como enclausular essa bomba hidráulica, por exemplo? Será que não tem como a gente substituir um produto, substituir essa bomba por uma com menos ruído, já de fábrica? Então, isso que a gente tem que pensar. Esses controles na fonte, a gente tem que pensar é que a gente tem que fazer alguma aplicação na fonte para que o fator de risco ele diminua, tá, pessoal? Por exemplo, nas câmaras frias ali, que o Edu falou. Se aumentar a temperatura, pode ocorrer um problema com o produto. Então não temos como aumentar. Então, esse controle na fonte pode não ser aplicado. Então, a gente vai precisar verificar outras formas de medidas de controle, tá, pessoal? O controle na trajetória, né? Então, vamos lá. Controle consideramos trajetória, é bem importante esse conceito para vocês entenderem a diferença de fonte, trajetória e do trabalhador receptor, tá? A trajetória, a área de influência do agente, compreendendo o espaço localizado entre a origem e a origem ou fonte e o trabalhador. Então, lembrando daquela imagem aqui, que eu gosto bastante, essa daqui é a trajetória, tá, pessoal? Saiu da fonte até chegar ao trabalhador, essa é a trajetória, tá? Então, esse exemplo também da bomba, tá? O ruído emitido pelo motor em funcionamento percorre um caminho ou espaço na trajetória, antes de alcançar o trabalhador. O controle do ruído pode ser feito isolando a trajetória do ruído. Então, se tu não conseguir isolar somente a bomba, tu pode fazer um caminho para que o ruído seja diminuído para todo o espaço que esteja o trabalhador. Então, a gente pensa, uma bomba de sucção dentro de uma fábrica. Tu não consegue trocar a bomba, tu não consegue colocar ela colocar ela com um ruído menor. Então tá, então vamos enclausular ela e toda a sequência da tubulação, assim, parte da tubulação, para que seja reduzida esse ruído, tá? Então, essa é uma medida na trajetória. Um exemplo de medida na trajetória. Medidas de controle administrativos. Eles são o quê? São medidas de controle baseadas no treinamento, no planejamento e atribuição de pessoal de ambientes perigosos, rotatividade de trabalhadores, limitando o tempo que eles trabalhem no local insalubre ou perigoso, assim como a sinalização. Então, vamos pensar. Administrativa, a gente tem que pensar que são medidas que ocorrem no formato de administração. Então, como a gente vai fazer essa administração? Nas imagens a gente vê exemplos, né? Que é a questão da sinalização. A outra, rotatividade de trabalhador. Se a gente conseguir fazer com que o trabalhador ele não fique sempre exposto ao mesmo risco ocupacional, será que a gente não consegue colocar esse trabalhador um período em um setor, outro período em outro setor? Então, essas são medidas administrativas, no sentido de administrar o pessoal, administrar o ambiente, tá, pessoal? E, por último, as medidas de controle no próprio trabalhador, que são os EPIs, né? Então, assim, vocês sabem, EPIs, o que significa? Equipamento de proteção individual, tá, pessoal? Então, o EPI, ele é estabelecido, o uso, quando a gente pensa numa NR que fale de EPIs, é NR6. Então, a gente já sabe alguns exemplos de EPIs, a gente já sabe alguns usos do EPI, por que é importante, como é que a gente deve fazer. Também a gente tem que pensar que não é só
disponibilizar o EPI ao trabalhador, a gente precisa fazer treinamentos, capacitações, palestras, a gente precisa mostrar para ele como utilizar o EPI de forma correta, como condicionar depois do uso o EPI para que ele não se danifique, tá, pessoal? Então, assim, não é só, entreguei o EPI e o trabalhador agora ele sabe tudo. Não. Eu gosto muito da analogia que antigamente a aula de educação física, não sei se ainda é hoje em dia, mas antigamente a aula de educação física era o seguinte: o professor dava a bola e dizia, já volto. E a gente ficava lá com a bola. Então, assim, a gente não tinha uma orientação. Qual é o jogo que a gente deveria jogar? Futebol, vôlei, basquete, queimada, sei lá, qualquer esporte com bola. Será que era para a gente ficar ali com a bola só fazendo um jogo? Ou será que era para a gente ficar esperando que ele ia conduzir? A gente não sabia. Então, é a mesma coisa com o EPI. A gente não pode só entregar na mão do trabalhador e dizer, te vira. Não, tu precisa fazer uma orientação para o trabalhador, tá? Então, esse é o nosso papel na área de segurança do trabalho, de saúde e segurança do trabalho. A gente não tem que só disponibilizar o material para o funcionário, a gente não tem que só dizer tens que fazer assim. Não, tu tem que explicar o porquê tem que fazer assim e contextualizar o porquê tem que fazer assim. Por que tu precisa utilizar a máscara? Por quê? Porque tu está exposto a um fator de risco, a um agente que pode entrar pelas vias aéreas. Ok. Então se eu respirar, eu vou respirar e daí o que vai acontecer? Vai vir, eu posso ficar doente. Então tá. É muito mais fácil tu conseguir através do convencimento do que tu conseguir através da obrigação. Então é muito bom quando a gente consegue ser um profissional que explica para o trabalhador e ao explicar para o trabalhador, tu consegue fazer com que ele entenda a necessidade e utilize por entender a necessidade, não porque ele é obrigado a utilizar, tá? Todo EPI deve possuir a indicação do certificado de aprovação. Vocês vão ouvir muito esse termo CA, que ele é expedido pelo órgão nacional competente em matéria de saúde e segurança no Ministério do Trabalho. Aqui tem o link, pessoal. Edu, tu pode postar o link no chat para o pessoal, para eles consultarem? Tá? Hudson, tu pode enviar a tua dúvida ali pelo chat, por favor? Agradeço, que daí o Edu consegue ir respondendo as dúvidas ou me interrompendo aqui, tá? Então, vamos lá sobre as medidas de controle no trabalhador, os EPIs. Obrigada, Edu. Então, a gente tem uma imagem do óculos de proteção, uma imagem do protetor facial, uma imagem da máscara de sol. A gente vê que os três, eles são para proteção facial, proteção dos olhos. Vocês veem que eles têm materiais diferentes, formatos diferentes. Por quê? Porque são expostos, o trabalhador é exposto a ações, atividades diferentes que necessitam de quê? De equipamentos diferentes. Então, o primeiro, ele é para quê? Para contra impactos de partículas volantes e raios ultravioletas. Ele não tem as características necessárias para solda, que é o último exemplo. Por quê? Porque ele é contra os impactos de partículas volantes, contra a luminosidade intensa, contra radiações. Então, a gente tem que saber qual é o tipo de EPI. Eu costumo, na UC2, sempre pedir para os alunos, quando eles apresentam uso de EPIs. Não, quais EPIs que tu pretende que o teu trabalhador utilize? Então, tu precisa expor. Somente falar uso de EPI, pessoal, pode ser qualquer EPI. Tu tem que dizer qual é o EPI para o fator de risco, porque é muito importante. Já nessa primeira imagem, vocês conseguem ver a diferença, tá? Então, vamos para a próxima. Proteção auditiva. Olhem dois exemplos de proteção auditiva. O equipamento auricular em silicone, que ele é colocado internamente, e o tipo concha, que ele é colocado externamente. Então, por que eles são diferentes? Eles têm materiais diferentes, a posição dele no trabalhador também é diferente, porque uma é interna e outra é totalmente externa. E o que acarreta isso? Tu pode... tu tem atenuação de 12 decibéis, enquanto no outro tu tem atenuação de 19 decibéis. Então, o que a gente pensa? Um aguenta mais ruído do que o outro. Tipo, concha aguenta mais do que somente o interno, tá, pessoal? Então,
pensando lá que eu falei para vocês, a gente dizer só que qual é o EPI, dizer uso de EPI, aqui se tu dizer uso de protetor auricular, tu não vai nem saber qual dos dois tipos de protetor auricular. O mais interessante é tu já dizer qual é o tipo. Equipamento, a protetor auricular em silicone, ou tipo concha, tá, pessoal? Para proteção respiratória, quem passou pelo Covid, agora a gente conhece bastante sobre máscaras e sobre eficiência de máscaras, mas assim, a gente tem que pensar que existem vários tipos de máscara para várias ações. Por exemplo, eu sou engenheira de Minas, né? Então eu trabalhava na área de desmonte de rochas. Então, na área de desmonte de rocha, a gente tem o costume, EPI básico, a máscara, tá? E a gente usa a PFF2 mesmo, para o uso normal em minas a céu aberto, e daí a gente usa um respirador autônomo em mina subterrânea, tá? Então, assim, a máscara, o protetor facial, é extremamente importante. Por quê? Porque a gente está o tempo inteiro, o quê? Num ambiente de mineração, respirando sílica. O tempo inteiro. Então, a gente está, ou se é uma mina de ferro, a gente está respirando poeira mineral de ferro. Então, é um equipamento extremamente importante. Os outros não são importantes. Todos são importantes. Mas, assim, se a gente pensar, se disser só, usa máscara, não adianta para nós. A gente precisa entender qual é a máscara adequada, qual é a máscara que está correlacionado com o ambiente, e isso vocês precisam entender, pessoal. Ao longo do curso, vocês vão conhecendo os EPIs, vocês vão cada vez mais ter mais informações, vocês vão conseguir correlacionar, mas nesse momento é muito importante que vocês entendam que existem diversos EPIs para um uso que antigamente vocês só pensavam que é máscara. Não, agora vocês estão vendo que tem o respirador purificador de ar de peça semifacial filtrante para partículas PFF2, que é o que a gente ouviu muito falar na pandemia. Mas também ali abaixo é apresentado o quê? O respirador purificador de ar de peça semifacial. Qual a diferença? Esse segundo, ele tem proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de partículas sólidas quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados. Então, se a gente já vê, já tem uma diferença para o respirador do PFF2 que a gente está vendo em cima, tá, pessoal? Então, a gente tem que sempre entender qual é o tipo de equipamento para o ambiente que a gente está analisando a exposição do trabalhador. As luvas, vamos lá. Luva para proteção contra agentes mecânicos e químicos totalmente revestida com nitrila. Então, ele é para quê? Para agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Mas ele é muito divergente do que da luva de proteção contra agentes térmicos e mecânicos. Por quê? Porque nesse daqui a proteção é contra também os agentes térmicos, como pequenas chamas, calor de contato. Então, assim, não adianta também a gente pensar só luvas. Não, existe uma vasta gama de luvas de proteção, pessoal. A gente tem que entender, tá? Qual é o ambiente? Sempre pensem nisso. Qual é o ambiente que a gente está analisando para fazer a indicação. Outro exemplo, luva de soldagem, tá? Então, a gente luva de sondagem, a gente tem luva para corte. Então, assim, a gente tem que sempre pensar qual é o ambiente. Outro equipamento, o avental de segurança confeccionado em raspa, que ele é contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos. Então, a gente vê muito. Com certeza, esse equipamento aqui não é o mesmo avental de cozinha que a gente vê os cozinheiros usando, tá, pessoal? Ele é feito de outro material, tá? As medidas de controle. Então, vamos ver exemplos de medidas de controle para o fator de risco ruído, tá, pessoal? Substituição do equipamento por um mais silencioso, balanceamento das partes móveis, lubrificação dos rolamentos e mancais, modificação dos processos de produção quando possível, ajuste no cronograma de produção, visando o quê? A diminuição da quantidade de máquinas funcionando ao mesmo tempo, a aplicação de material amortecedor com o objetivo de diminuir a vibração e execução do ajuste periódico da estrutura das máquinas, tá? Então, lembrando que é possível adotar uma ou mais medidas, conforme a necessidade percebida.
Nesses exemplos aqui, a gente consegue ver bem a aplicação. E nesse penúltimo, a aplicação do material amortecedor com o objetivo de diminuir a vibração é a vibração do equipamento, tá, pessoal? Não é a vibração no trabalhador. Porque quando tu reduz a vibração no equipamento, o que acontece? Consequentemente, tu pode reduzir o ruído, tá? Então, esses são exemplos para ruídos contínuos e intermitentes, tá, pessoal? Se vocês tiverem dúvidas, enviem no chat ou a qualquer tempo, tá, pessoal? Aqui são exemplos, rolamentos, uso de amortecedores, tá, pessoal? Então, a gente olhar essas medidas de ruído aqui, a gente pensa que são medidas que algumas são mais custosas e outras mais fáceis. Vamos pensar em relação a uma delas. Substituição do equipamento, usualmente é a mais onerosa, né, pessoal? Porque tu vai ter que comprar um equipamento novo, tu vai ter que instalar, talvez tu vai ter que fazer alguma mudança na tua área fabril, então talvez impacte na produção. Então, o que a gente tenta? A gente tenta verificar outras formas. Então, um balanceamento, né? Se o equipamento está sempre com... É que nem carro, né, pessoal? A gente tem que fazer balanceamento em carro, tem que fazer nos equipamentos também. Verificação se consegue diminuir a vibração, se tu consegue fazer esse esquema de não deixar tantas máquinas conectadas ao mesmo tempo, então daí com menos máquinas, menos ruídos. Então a gente tem outras alternativas além do que da substituição, tá, pessoal? Da vibração. Então, assentos de suspensão a ar, cabines com suspensão, calibração adequada dos pneus e utilização dos bancos com descanso para os braços, apoio de lombar e ajuste no assento de apoio nas costas. Então, se a gente olhar, essas medidas de controle, elas são medidas de controle para uma vibração quando tu está utilizando um veículo, né? Um equipamento, uma máquina, tá? Então, aqui também é posto que é importante determinar o tipo de vibração, tá, pessoal? Eu tenho um exemplo, até o Edu já conhece esse exemplo de outros momentos online, que é quando a gente vai fazer, quando a gente vê trabalhadores de obra na construção civil na cidade e eles estão quebrando uma calçada, tá? Então, o que a gente tem que pensar ali? Se está quebrando a calçada, se ele está só... Daí tem a perfuratriz, né, pessoal, que é assim, a calçada está assim, a perfuratriz assim, e a pessoa está operando ela. Se ela está operando somente com as mãos, é vibração somente nas mãos e braços, tá? Mas no momento que o trabalhador coloca o pé, porque em algumas vezes ele coloca o pé para fixar melhor, daí é vibração de corpo inteiro, porque ele já está colocando os membros inferiores na vibração também, já está vibrando. Então a gente tem que pensar qual é o tipo de vibração, mãos e braços ou corpo inteiro. Então essas medidas são para corpo inteiro, tá, pessoal? Para mãos e braços. Usar esse equipamento mesmo aí, que está nessa imagem, que é a perfuratriz manual. Algumas perfuratrizes manuais, elas têm como se fosse um pezinho para o trabalhador colocar o pé mesmo, tá, pessoal? Então, para vibração de mãos e braços, usar ferramentas com características antivibratórias, realizar manutenção em ferramentas para mantê-las em um bom estado de conservação, e também trocar componentes gastos ou defeituosos. Por que a gente fala isso de trocar componentes gastos ou defeituosos? Porque se tu não tem uma manutenção preventiva, uma manutenção em dia, com certeza o teu equipamento vai vibrar mais, porque ele vai tentar compensar em outras coisas. Então, a sua eficácia ela tende a reduzir e daí vai vibrar um pouco mais. Então, é sempre importante, qualquer tipo de equipamento, a gente estar em dia com a manutenção, tá, pessoal? As medidas de controle de calor, né? A gente consegue verificar aqui duas imagens, né? O calor por condução, em que há contato diretamente, e por convecção e radiação, que não há contato com a substância, com a superfície quente, né, pessoal? Então, a gente tem que pensar qual é o tipo de agente de calor, qual é a forma que ele se apresenta, para a gente pensar quais as medidas de controle que a gente vai aplicar. Lembrando que essas medidas de controle, essas medidas de calor aqui, pessoal, essas formas de condução, convecção, radiação, a gente viu lá no ensino médio
as formas de calor para quando a gente estuda em física. Por que dentro do carro esquenta mais do que fora? Porque se a gente encosta numa lâmina de ferro e numa lâmina de plástico, a lâmina de ferro ela esquenta, enquanto que a de plástico não, porque um é isolante, outro não. Então a gente tem que sempre pensar que a saúde e segurança do trabalho ela é correlacionada diretamente com os agentes naturais, e o calor é um agente natural. A gente, se vai para o sol, a gente se esquenta. Então a gente está sendo atingido por essa fonte. Se a gente vai na cozinha e acende o fogão e utiliza para cozinhar, por exemplo, tu também está ali relacionado ao agente calor, tá, pessoal? Então, dentre as medidas de controle possíveis na fonte, duas merecem destaque, sendo elas a alteração das características da fonte geradora, com a redução da emissividade ou da temperatura, e a automação dos processos produtivos. Então, vamos lá. Olhem a imagem. A automação dos processos produtivos é não expor o trabalhador diretamente ao agente, né, ao fator de risco, porque tu está fazendo uma automatização. Significa que tu está colocando uma máquina para realizar essa atividade. No entanto, se a gente verificar, não tem um operador, realmente não tem um operador lá fazendo. Mas tem um operador um pouco mais distante realizando a tarefa, que ele está fiscalizando, verificando, analisando se a máquina está adequada, se os componentes da máquina estão corretos, se o equipamento ele está operando de forma como se espera. Então, a automação não necessariamente gera a demissão do trabalhador, e sim uma realocação, tá, pessoal? Então, a automação ela é uma medida de controle bem importante. Um outro exemplo para automação que eu gosto, né? Eu sou da área da mineração, né, pessoal? Então, eu dou exemplos de mineração. Em minas subterrâneas, está sendo substituído os operadores que eles entravam para fazer a perfuração, porque é uma área bem instável da mina, que quando tu entra na mina para fazer a perfuração, para depois utilizar o explosivo e desmontar, é uma região, normalmente, que não tem um controle estrutural tão definido, então acontecem acidentes eventuais. Então, assim, o que acontece? Se tu automatiza essa operação, tu coloca só a perfuratriz lá, o operador ele está na sala de comando, realizando a operação. Ele não está exposto àquele ambiente que pode acontecer um acidente. Tá? Então, ele está à distância, mas ele continua fazendo a operação do equipamento. Então, a automação, pessoal, ela não é um vilão que nem muita gente pensa. Ela pode ser a solução dos nossos problemas, porque a gente está apenas fazendo uma realocação do trabalhador, não expondo ele tanto ao fator de risco como numa situação não automatizada. As medidas de controle de frio que a gente tem é a aclimatação, uso de vestimentas especiais no trabalho, a adoção do regime de trabalho diferenciado, exames médicos e medidas educativas. Então, vamos lá. Quando a gente pensa no frio, né? A gente pensa, o frio é o oposto do calor, né? Um é presença de temperaturas mais elevadas, o outro é presença de temperaturas mais baixas, né? Então, o que a gente tem que pensar? Se o trabalhador está exposto ao frio, ele precisa ter um certo conforto. Esse conforto é um conforto térmico, né, pessoal? Então, assim, o uso de vestimentas especiais é super importante. Utilizar a jaqueta, utilizar roupas que não exponham o trabalhador ao próprio frio, porque quando a gente está numa região, num lugar muito frio, o frio queima, né, pessoal? Então, assim, tentar reduzir o mínimo de pele do trabalhador ao frio, a realização de exames para verificação, né, se o trabalhador está com saúde em dia, medidas educativas que seriam isso, né? Uma medida educativa é fazer uma capacitação para os trabalhadores, mostrando a importância de não mostrar a pele por muito tempo, porque pode queimar. E queimadura de frio acontece mesmo, pessoal, é muito feia queimadura de frio. Então, a conscientização, como eu já falei há um tempo atrás para vocês aqui, eu vejo como uma forma mais inteligente, segura, de que a pessoa vai fazer a ação de forma correta, porque quando ela entende a necessidade, fica mais fácil do que quando ela somente é obrigada.
para pressões anormais, tá? Que é quando a gente trabalha em subsuperfície, né? Quando vai fazer realizar atividades no subsolo ou embaixo d'água. Então, é necessário também essas medidas de controle, tá, pessoal? Deixa eu ver. Não tem alguns exemplos aqui. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Utilização de EPIs que sejam voltados para essa pressão, né? Lembrando que a cada 10 metros que a gente desce, na água é uma atmosfera a mais. Então, é uma pressão como se fosse uma nova pressão, uma pressão a mais do que a pressão que a gente está recebendo na Terra aqui. Então, a gente está aqui, a gente tem a pressão atmosférica 1. Se a gente desce, vai ter uma pressão atmosférica muito mais forte. Então, é o que a gente pensa sobre a questão de compressão e depois a subida, que é a descompressão. Então, tu está descendo, tu está sendo comprimido. Tu está subindo, tu está sendo descomprimido. Então, quando a gente vê esses mergulhadores, eles têm todo um treinamento de subidas e descidas, porque se eles descem rápido demais, eles podem acontecer um problema de compressão dos próprios órgãos, assim como subir rápido demais. As medidas de controles relacionadas às radiações, a gente precisa primeiro entender a diferença de radiação ionizante para radiação não ionizante, né? Então, vamos ler a definição. A energia da radiação ionizante que incide sobre um objeto ou organismo é suficiente para remover um elétron de uma órbita atômica, ou seja, produzir ionização. Tá? Por sua vez, a energia de radiação não ionizante não é suficiente para produzir íons. Então, se a gente pensar, as duas trabalham em níveis atômicos, pessoal, a diferença é uma vai conseguir retirar o elétron, a outra não vai conseguir retirar o elétron. Vamos ver os dois exemplos, tá? A fonte de radiação ionizante são os equipamentos que a gente vê em hospitais, em clínicas, relacionado ao quê? Bastante a área médica, tá? E as radiações não ionizantes, a gente tem o exemplo ali da solda, né? Que a gente está fazendo ali a operação de solda, é uma radiação não ionizante. Gosto dessa imagem da radiação não ionizante, pessoal, para vocês verem. O trabalhador está utilizando alguns EPIs, ele está utilizando a máscara, ele está utilizando as luvas, a roupa térmica também, provavelmente. Então, o que a gente vê nessa imagem? Que ele está utilizando as medidas de controle, porque a solda ela necessita realizar assim. Mas quem sabe num futuro não será um pouco mais automatizado. Então, ao realizar a automatização, né, pessoal, a gente consegue não expor o trabalhador diretamente. Ou talvez o trabalhador no futuro consiga fazer a solda à distância, né? Então, vamos lá. As medidas de controle das radiações. Isolamento da fonte de radiação e enclausuramento das fontes, né? Então, se a gente pensar, é manter o máximo de distância possível, né, pessoal? Aqui para as radiações ionizantes, controlar a distância entre o trabalhador e a fonte, blindagem, limitação do tempo de exposição, sinalização, controle médico, uso de barreiras, limpeza adequada do ambiente e trabalho de treinamentos e uso de EPIs. Então, se a gente pensar, é exatamente isso, é utilizar o EPIs e manter o máximo de distância possível, além dos controles médicos básicos, né, pessoal? Para as radiações não ionizantes, enclausuramento das fontes, uso de barreiras, sinalização e exames médicos. Tal como, né? Esse exemplo aqui, ele é bem latente para a gente que vive no Brasil, né? Que é a exposição à radiação não ionizante, que é a radiação UV. Então, quem trabalha, quem exerce atividades laborais no sol, é impactado diretamente, né? Eu vou dar meu exemplo novamente na mineração. A mineração a céu aberto, ela não tem árvores, a área da mineração usualmente o sol pega direto. Então, assim, a gente tem um grande controle. Por exemplo, para nós, um EPI básico é o protetor. A gente recebe protetor solar para utilizar nas atividades laborais, porque é essencial, porque a gente pega sol o tempo inteiro. Então, não é muito falado disso, mas o protetor solar, ele é uma medida de controle diretamente no trabalhador.
Mais alguns exemplos para radiações não ionizantes também, que é o uso de barreiras, equipamentos de proteção, exames médicos. Então, isso daqui são mais exemplos para vocês, pessoal, verem que é sempre baseado nesse contexto, né? Quando a gente fala de radiações, o uso de EPI, ao máximo de barreiras possível, manter a distância. Para os agentes químicos, né, pessoal? As medidas relativas ao ambiente, as medidas de controle são substituição do produto tóxico ou nocivo, né? Lembrando que a gente pode tentar fazer uma substituição, mudança no processo de operação, encerramento ou enclausuramento da operação, segregação da operação ou processo, umectação, que é inserir água, né? Deixar mais úmido, ventilação geral diluidora, ventilação local exaustora, ordem, limpeza e conservação. Nesse ponto eu quero fazer um parêntese para vocês, tá? Lembrando qual é a diferença entre ventilação geral diluidora e ventilação local exaustora. Vamos lá. Um ventilador e um exaustor não é o mesmo equipamento, tá? O ventilador, ele faz o quê? Uma insuflação de ar. O que é uma insuflação de ar? É tu colocar ar no ambiente, tá? Então, uma ventilação geral diluidora, tu vai colocar ar no ambiente e o agente vai diluir, porque tu vai estar colocando mais ar. É que nem a gente tem um copo com água colorida, tá? Se tu colocar mais água naquela água colorida, se colocar água transparente, vai ser diluído. Então, essa diluição o quê? A água vai se tornar mais quantidade e a coloração vai diminuir. Então, vai se tornando cada vez mais clarinha o copo d'água, a água ali, né? A coloração vai diminuindo. E isso é uma ventilação geral diluidora. É quando tu insufla ar, coloca ar, e a partir daí, tu tem mais ar, então consegue diluir. O que é divergente da ventilação local exaustora. Por quê? Porque quando tu faz uma exaustão, tu está retirando o ar do ambiente. Então, o que acontece? Quando na ventilação diluidora tu está inserindo, na exaustora tu está retirando. Então, vocês pensem, se vocês querem fazer uma diluição, vocês têm que fazer ventilação geral diluidora. Se vocês querem fazer uma insuflação, se vocês querem retirar o ar, tá? Você tem que colocar a exaustão. Então, são coisas bem diferentes que é preciso que vocês entendam, porque em algumas situações é melhor tu diluir, em outras situações é melhor tu retirar. Vou dar um exemplo, novamente, de mineração, tá, pessoal? A gente trabalha muito com ventilação em minas subterrâneas, é um ponto muito importante em mineração, porque o que acontece? Tu precisa fazer a insuflação de ar em algumas áreas, e em outras áreas que tem presença de substâncias tóxicas, é melhor tu retirar o ar do que tu tentar fazer uma diluição, tá? Então, pensem nisso. Ventilação geral diluidora, coloca ar. Ventilação local exaustora, tu retira o ar. Relativas ao homem, quais são as medidas de controle? Limitação do tempo de exposição, medidas educativas e treinamentos, uso de equipamentos de proteção e o controle médico, que é o que a gente já está conversando sobre outros agentes também, né, pessoal? Outros fatores de risco. Para agentes biológicos, tá? Então, lembrando que conceituar agentes biológicos como sendo o grupo do micro-organismo que pode afetar ou influir negativamente sobre a condição de saúde do trabalhador, né? Então, como bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus e etc. Então, quais são as medidas no controle na fonte? Proibição do uso de reservatórios de acúmulo de resíduos de descarte, higienização em materiais contaminados, restrição do acesso de pessoas, né, visitantes e terceiros, que representem o risco de fontes de exposição, controle de agentes por métodos de isolamento, como o uso de recipientes fechados, enclausuramento de ambientes, ventilação local exaustora, cabines de segurança, sistema de segurança dos equipamentos, pérfuro cortantes e recipientes adequados para sua guarda e descarte. Por que a gente está pensando na ventilação local exaustora? Porque tu está querendo retirar o agente biológico, não diluí-lo, tá, pessoal?
quais são as medidas de controle na trajetória? Controle da concentração do agente por meio do isolamento de pacientes, triagem para determinação do local de enfermaria para pacientes com a mesma doença, utilização de ambientes com pressão negativa e uso de ventilação geral diluidora, tá? Porque tu tá na trajetória, tá, pessoal? A adoção de processo de higienização e desinfecção de roupas, o gerenciamento de resíduos e controle de pragas e vetores de contaminação. Essas são as medidas para agentes biológicos para o controle na trajetória. E para o trabalhador, o uso do EPI, a adoção de medidas especiais para profissionais de saúde, a realização da higienização de mãos após o contato com possíveis agentes ou vetores biológicos e proceder à observação constante das normas sanitárias. Essas são as medidas no trabalhador. Então, sobre os conceitos de limite de exposição ocupacional, tá, pessoal? Então, na atividade 1, lá vocês visualizam que é solicitado os limites de tolerância, né? O que a gente tem que pensar em relação? Os limites de tolerância dizem respeito à concentração ou à intensidade máxima ou mínima que relaciona a natureza do agente ao tempo de exposição a ele, de modo que não cause danos à saúde do trabalhador, em uma jornada de trabalho de 8 horas semanais ou de até 48 horas, tá? Então, assim, pessoal, vamos lá. A gente vai na NR15, a NR15 apresenta diversos limites de tolerância. A gente tem que olhar nos seus anexos quais são esses limites de tolerância. Então, para cada fator de risco, existe um limite de tolerância. Alguns são já determinados pela ANR, outros ainda não, tá? Então, o que é o valor máximo? É determinado por meio do produto de limite de tolerância, tá? Então, o que a gente tem que pensar? O valor máximo é o que a gente pode atingir ao máximo. O valor teto representa um valor que não pode ser ultrapassado, pois é um produto de um efeito muito rápido. Dessa forma, não aplicamos o fator de desvio, que é o fator de desvio para cálculo do valor médio, tá? O limite de tolerância será o próprio valor teto. Então, vocês vão ver lá na NR que vai ter essas informações. A gente traz aqui esses conceitos para que vocês, caso tenham dúvidas, vocês já têm esse material aqui. Também tem um material no material didático, tá, pessoal? O nível de ação. Os níveis de ação são uma espécie de recurso preventivo que antecipa o problema antes dos limites de tolerância sejam excedidos. Então, aqui a gente consegue ver o nível de oxigênio. Não definido o nível de ação, mas existe um limite de tolerância. O monóxido de carbono tem um nível de ação e um limite de tolerância. Olhem que o nível de ação ele é menor do que o limite de tolerância, tá, pessoal? Então, voltando lá para o conceito de mineração. A gente tem esses conceitos muito latentes na mineração, principalmente na subterrânea, porque o que acontece? Quando tem os níveis, a gente já sabe se a gente pode continuar na mina subterrânea ou não, dependendo do nível. Por exemplo, questão de oxigênio, monóxido de carbono, dióxido de carbono. Então, isso metano é muito importante, porque o que acontece? Lá, se a gente não tiver esse controle, simplesmente as vidas são perdidas, porque a gente não tem cheiro, não tem cor, então a gente precisa fazer esse controle através dos níveis, tá, pessoal? Então, vamos sempre pensar nisso. Não é o limite de tolerância, o limite de nível de ação, o valor teto ali, pessoal, são limites que a gente tem que ir monitorando e sempre respeitando, tá? Lembrando para vocês, relacionando com a atividade 1, os limites de tolerância da atividade 1, vocês pesquisem na NR15, tá, pessoal? A NR15 tem diversos anexos. O que vocês precisam fazer? Olhar os anexos. Como que eu procuro um fator de risco na NR15? Vão no teclado de vocês, escrevam e cliquem no Ctrl F. Ctrl F vai aparecer uma caixa de busca, vocês escrevam ali. Vai aparecer todas as recorrências, daí vocês conseguem encontrar, tá, pessoal? Isso, acessando o site do Gov, tá? Não recomendo vocês baixarem as NRs. Por quê, Sheila? Porque as NRs estão em constante alteração, em constante mudança. Cada alteração, ela é alterada onde? No site. Se vocês fizerem o download, baixarem,
A NR, vocês não vão ter ela mais atualizada. Então, nós todos que trabalhamos com saúde e segurança do trabalho, o que a gente faz? A gente consulta sempre na ANR no site do .gov. Tá? Quais são as categorias dos limites de exposição, tá? Então assim, pessoal, quando vocês leem esses conceitos, assim, pode ser, é muita matemática, mas o que a gente, não entendo, são os conceitos muito difíceis. Quando a gente já lê, assim, média ponderada, o que é uma média ponderada, Jesus do céu. Não, pessoal, e essas são nomenclaturas que a gente traz da estatística, da matemática, dos cálculos, mas é somente a forma da representação. O que é uma média ponderada? É a concentração média ponderada. Média ponderada, o que é, Sheila? É uma forma, em vez de tu fazer a média, por exemplo, somar 2 mais 2 mais 4, daí dá 6. A média é 3. Daí tu faz uma ponderação. O 2, ele tem um pezinho. O 4, ele tem outro peso. Então, não vai ser 3, uma média ponderada, tá? Então, é basicamente isso, pessoal. É uma média ponderada pelo tempo. É o tempo de exposição do trabalhador, tá? Vamos lá. Exposição de curta duração. É uma exposição que ela é para uma média ponderada de 15 minutos. Não é a média lá que a gente viu aqui, que é da jornada de 8 horas, tá? E o valor teto é a concentração máxima permitida que não deve ser excedida em nenhum momento da exposição de trabalho, tá? Então, lembrando assim, o valor teto não pode ser ultrapassado. A exposição de curta duração, ela é curtinha. A exposição, aqui a outra, a média ponderada, ela é na jornada de trabalho, tá? Então, esses são conceitos que vocês precisam conhecer, entender, e quando vocês forem atuar diretamente, daí vocês vão ver que vai fazer parte do vocabulário de trabalho de vocês, se vocês atuarem nessa parte. Se vocês atuarem em outras partes, vocês vão ouvir falar, vão ter que lembrar, e daí vocês, eu vi lá no C2, eu vi uma palestra lá com o tutor Edu e com a tutora Sheila, lembro, vou buscar aqui para ver, né? Porque assim, pessoal, vocês estão na C2, a gente se preocupa muito em os alunos tendem a se preocupar muito com as NRs, com as nomenclaturas, vai vir naturalmente, pessoal. O importante é vocês sempre estarem se atualizando, lendo material didático, fazendo as atividades, participando dos momentos online. Para quê? Para que vocês consigam tornar esses vocabulários, esses conceitos, parte do dia a dia de vocês, tá? A última definição que eu vou trazer aqui para vocês é a definição dos índices biológicos de exposição. O que eles são? São valores guias de orientação para avaliar os resultados de monitoramento biológico. Eles refletem diretamente a dose absorvida por um trabalhador exposto a uma dada substância química. Então, como é que a gente tem que pensar? São valores de orientação para quê? Para verificar se a dose absorvida, o trabalhador consegue absorver essa dose ou não. Então, elas servem como um complemento para monitoramento ambiental por meio da avaliação da concentração no ar. Ela é importante por quê? Pois ajuda o profissional da saúde a detectar e determinar uma exposição e absorção na pele ou por via digestiva, além da absorção por via respiratória. É mais um indicador, pessoal. Então, assim, o que a gente tem que pensar? Nós temos indicadores que a gente pode analisar num período de tempo, a gente pode analisar esse biológico que é devido à exposição. Então, o que a gente traz para essa finalização da palestra de hoje para vocês, tá? A gente viu vários conceitos diferentes, a gente viu muitas informações, tá? Não fiquem assustados, é isso que eu peço para vocês. Não fiquem assustados, porque ao longo do tempo, durante o curso, vocês vão ver que esse vocabulário vai fazer parte do dia a dia, vocês vão entender, vocês vão lembrar. E assim, se não lembrarem também, ok, vocês têm o material didático que vocês devem fazer, o download ali da nossa aba. Vocês também têm as normas regulamentadoras. Então, assim, vão construindo o conhecimento de vocês, pessoal, tá? Não se apavorem, não pensem que tem que decorar tudo agora. Com o tempo, vocês vão aprendendo, tá? Porque decorar a gente esquece, mas se a gente aprende e entende, a gente não esquece mais, tá, pessoal? Então, alguma dúvida que vocês tenham? Eu vou precisar sair, pessoal, porque eu tenho outro momento online. Edu, tu pode finalizar com eles aqui, por favor? Finalizo sim, Sheila. Obrigado pela aula, foi excelente. E já explico para a Raíssa, então, a dúvida dela.
Tá bom, muito obrigada, pessoal. Agradeço pela atenção de vocês. Espero que tenha sido proveitoso. E obrigada que eu tenho outro momento online exatamente agora, tá? Até uma outra oportunidade. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Oi, não esquece de cancelar ali e finalizar a gravação, tá? Sim, sim, com certeza. Tá. Beleza, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Raíssa, as aulas gravadas, como que você confere? Você acessa através do PI, tá? Se vocês acessarem a unidade curricular de vocês, vocês não vão localizar as gravações dos nossos encontros com o tutor aqui. Então, você acessa o seu PI correspondente ao módulo. Então, como vocês estão na UC2, é o módulo 1, então seria o projeto integrador 1. Você acessa a sua turma do PI 1, clica em encontros com o tutor, vou deixar aqui escrito para você ter acesso, e daí vai ter a opção ali, link das gravações. A gente vai disponibilizar provavelmente essa aula até hoje à noite, tá? Então, através do projeto integrador da turma do TI, encontro com o tutor, link das gravações. Tem mais alguma dúvida, pessoal, que vocês queiram tirar? Eu posso auxiliar vocês agora. Certinho, então? Então, eu agradeço a presença de todos. A gente se encontra em um próximo encontro com o tutor em seguida. Obrigado pelas contribuições também, Hudson, que tu colocou bastante informação pertinente ali no chat, tá? Fiquem, então, à vontade para tirar dúvidas com a gente no Fala com o Tutor. E até o próximo encontro. Boa tarde, bons estudos.